a semana passada de pedir o impeachment de Toffoli, justamente pela sua ligação com Daniel Vorcaro, dono dessa instituição financeira que foi liquidada no ano passado. Bom, Pedro, já de início, quero suas considerações sobre Flávio Bolsonaro apoiar esse pedido de impeachment. E no Congresso também já estão falando que ele, como senador, vai explorar bastante essas cobranças quando a CPMI do Banco Master for instalada muito em breve. Quero te ouvir sobre isso. Bom, a assinatura do Flávio Bolsonaro a essa CPI é extremamente relevante, é extremamente importante, e ela também é muito simbólica, porque afinal, a gente precisa entender que um senador, né, como o Flávio Bolsonaro, um senador que é filho de Jair Bolsonaro, ele tem um histórico de ser uma pessoa extremamente articuladora. Então, grande parte do seu engajamento político, muitas vezes nos últimos anos, ficaram restritos ali aos bastidores. Obviamente, diante de tantos ataques que Flávio Bolsonaro sofreu nos últimos anos, você percebe que publicamente havia muito mais um engajamento por parte da Michelle Bolsonaro e por parte de Eduardo Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, que é naturalmente, né, o homem responsável pelas redes sociais de Jair Messias Bolsonaro, sempre atuou muito nos bastidores. Recentemente tem se destacado mais, dado mais entrevistas, até porque lançou a pré-candidatura ao Senado por Santa Catarina. Houve, de certa forma, uma resistência. Então, houve uma necessidade dele ter maior exposição. Assim como Flávio Bolsonaro, que também trabalha muito a questão das articulações. Agora, chega um momento que ele não é mais um senador da República apenas. Flávio Bolsonaro é o candidato a presidente, indicado por Jair Messias Bolsonaro, é o candidato, né, do PL, partido que comporta aí grande parte dos deputados da direita, que tem a maior base eleitoral da direita no Brasil. Então, ele precisa, nesse momento, adotar uma nova postura. E essa postura, ela não cabe somente à articulação, cabe também sempre estar conversando com a ala ideológica da direita no Brasil, que está clamando por esse impeachment, pela derrubada dessa tirania. Eu não diria que em outro momento ele não assinaria, mas talvez assinaria em um outro momento, talvez, enfim, dependeria de algumas nuances dos bastidores. Houve, de certa forma, sim, uma pressão para que ele assinasse, e, na verdade, depois se descobriu que ele já havia assinado 2 dias antes. Mas, para mim, o importante de tudo que está acontecendo é que a direita, mais uma vez, se dividiu nas redes sociais ontem quanto à necessidade, não a necessidade especificamente, mas o timing sobre o impeachment de Dias Toffoli. O que aconteceu foi que, diante desse escândalo de corrupção do Banco Master, né, a pressão para que Dias Toffoli se colocasse como impedido de atuar, ou seja, de ser juiz num processo onde ele também é investigado. Isso é um escândalo das nossas instituições, alguém que é envolvido com o Banco Master julgar esse processo, ser relator nesse processo. E isso gerou um timing muito importante, porque o timing de uma manifestação, por exemplo, depende muito do sentimento, né, das ruas, de como está a indignação das pessoas. Então, o deputado Nicolas Ferreira, que recentemente já havia mobilizado todo o Brasil, eu digo todo o Brasil porque a internet parou com a caminhada pelo Brasil, milhares e milhares de pessoas, e eu tive a honra de participar a partir do segundo dia, estar com ele caminhando 6 dias, mais de 190 quilômetros, e eu vi com os meus próprios olhos, é uma redundância, mas eu vi as pessoas realmente acordando, eu vi as pessoas se preocupando com problemas locais, levantando cartazes, fazendo ali a produção de materiais, né, de adesivos. De fato, o mesmo sentimento que tomou as ruas em 2017 e que levantou a figura de Jair Bolsonaro, eu vi esse sentimento nas ruas no que aconteceu na marcha, na caminhada pelo Brasil e naquela manifestação que reuniu mais de 100 mil pessoas em Brasília, diante de muita chuva, diante de muita dificuldade. Ainda assim, foi uma manifestação gigante que parou o Brasil. Bom, Nicolas Ferreira, ele entendeu que as pessoas querem ir para as ruas, elas precisam e querem ir para as ruas se manifestar e que nós precisamos aproveitar esse time, ou seja, há uma indignação. Então ele marca a manifestação, convoca o Brasil para a manifestação na Avenida Paulista no dia 1º de março, às 14 horas, e em todo o Brasil, nas principais capitais do Brasil, as pessoas estão se mobilizando para que sejam manifestações espontâneas,
que as pessoas entendam as suas indignações e tenham o direito de se expressar. As principais pautas levantadas foi justamente o Fora Toffoli, o Fora Moraes e o Fora Lula, né? E, obviamente, a dosimetria, que é a ferramenta que nós temos hoje para trazer um mínimo de justiça e dignidade para os presos políticos, para Jair Bolsonaro, tendo em vista que a anulação é algo muito distante, a dosimetria é também algo muito distante, a anistia é algo também muito distante, a dosimetria é aquilo que está mais perto, mais factível e que a gente precisa, enfim, nesse momento se apegar a qualquer coisa que possa nos ajudar, porque afinal a família dessas pessoas está clamando por isso, para que a dosimetria, para que seja derrubado o veto de Lula com relação à dosimetria. Então o que acontece é que ficou um impasse. Olha, e aí, nós vamos realmente pedir a derrubada de Toffoli, né, o impeachment de Toffoli, a prisão de Toffoli, porque tem uma grande questão. O que parte da direita estava dizendo era que a saída de Toffoli, ela, de certa forma, facilitaria mais uma indicação de Lula, até apaziguaria, de certa forma, algumas situações. Mas aí eu tenho ouvido bastante Rodrigo Constantino, a própria Ana Paula Henkel, grandes nomes da direita, e eu concordo com eles de que não existe, primeiro, um time melhor para fazer isso. É uma janela de oportunidade que precisa acontecer. Caso contrário, nunca mais tenhamos essa janela, isso pode esfriar, o Toffoli pode se safar dessa, e nessa de, não podemos tirar Toffoli da Suprema Corte, porque afinal Lula pode indicar mais um. Ora, se nós não fizermos isso, isso será terrível, porque afinal, nós podemos hoje abrir um precedente e provar para a tirania que eles podem cair sim. Se derrubarmos Toffoli, se derrubarmos Alexandre de Moraes, obviamente, dentro das 4 linhas da Constituição, como sempre diz Jair Messias Bolsonaro, se o Brasil conseguir fazer isso, nós mandaremos um recado para Flávio Dino, para todos aqueles que prenderam injustamente Jair Bolsonaro, e seja para aqueles que forem indicados. Eu acho que quando se trata de algo tão importante quanto a isso, não dá para pensar. Eu acho que quando se tem princípios e valores, Berenice, é algo muito simples de decidir. Existe um tirano, existe uma possibilidade de derrubar a tirania, nós precisamos agir. Então a assinatura do Flávio a essa CPI do Banco Master foi extremamente simbólica por isso, para mostrar que Flávio Bolsonaro também concorda que é momento, é a hora e nós precisamos nos mobilizar para impeachment Dias Toffoli, para impeachment Alexandre de Moraes, para, sei lá, impeachment o Lula, para nós mostrarmos que a direita tem força, e não apenas uma força de discurso. Porque, veja bem, fomos às ruas para pedir, né, que Alexandre de Moraes recuasse. Ele não recuou. O Brasil foi às ruas pedir que fosse feita justiça e não prendessem tantas pessoas inocentes. Jair Bolsonaro está preso e milhares de pessoas estão presas, injustamente. Fomos às ruas pedir que libertassem as pessoas pela dosimetria. Não libertaram. Então, qual é a indignação do momento? O Brasil precisa entender que eles ainda não entenderam o recado, se mobilizar e dar o seu recado de forma pacífica, de forma ordeira, de forma democrática, como sempre a direita fez na história do Brasil. E, enfim, essa assinatura do Flávio Bolsonaro, hoje candidato a presidente, né, da direita, na CPI do Banco Master, é extremamente simbólica, mais uma vez, para dizer, sim, eu estou com vocês, a estratégia certa é essa, vamos todos às ruas, fora Moraes, fora Toffoli, fora Lula, dosimetria já, e vamos fazer justiça nesse país, Berenice. São várias frentes que precisam ser levadas ainda mais em ano eleitoral, né, Pedro? Muito bem lembrado. Bom, mas o próximo questionamento tá na nossa enquete. Inclusive, você que está nos assistindo já deixou lá o seu voto? Vamos trazer a parcial de como é que está aqui a votação? Nina Braga já está conosco, a gente vai continuar falando ainda sobre isso, mas olha, Pedro, você disse que o timing para impeachment o Toffoli é esse, mas será que isso de fato vai acontecer? Pergunta da nossa enquete é sobre isso. E olha, 44% diz que sim, que vai entregar a turma. Bom, 17% diz que o sistema vai cair junto com o Toffoli. Não, 13%, isso não vai dar em nada. E tem lá mais uma opção com 26% dizendo que vai acabar em pizza. Bom, Pedro, esse é o próximo questionamento que eu tenho para você, mas antes deixa eu só ler aqui o comentário. Você que está participando conosco pelo chat, mandar uma boa tarde para o Cid, né?
que tá aqui dizendo: tá para nascer alguém que vai dar 24 horas para essa campanha eleitoral antecipada no carnaval, que seja explicado. Obrigada, Cid, pela sua participação aqui com a gente. Podem ir mandando seus comentários, a gente está de olho em tudo. Jonas também diz o seguinte: olha, Berenice, sabendo como todas essas instituições estão de conluio com o PT e Lula, assim como houve durante as eleições municipais de 24, é muito difícil Lula ser penalizado por isso. Muita gente querendo que a gente fale sobre o tema do carnaval, desfile ontem da escola de samba. Já já a gente vai comentar sobre isso, sim. Mas antes, Pedro, para fechar sua análise em relação ao pedido de Toffoli, né, pedido de impeachment, que foi protocolado, o timing é esse, mas será que vai acontecer, ainda mais em ano eleitoral e com o apoio de Flávio Bolsonaro? Acho que está fechado o áudio do Pedro, não sei se... veja se foi você que fechou aí, Pedro. Não voltou ainda. Vou pedir, então, se não foi produção, né? Vou pedir para você sair do link e voltar novamente. Enquanto isso, deixa eu dar as boas-vindas. Ó, parece que Voltei, deu um sinal. Não? Fala comigo. Voltou. Ó, estou de volta. Vamos lá, sua pergunta é extremamente relevante, porque, afinal, o Brasil, obviamente, tem um histórico, né, de frustração quando se trata de momentos como esse, onde nós vemos a tirania escancarada, a corrupção escancarada, e nós não alcançamos, talvez, aquele objetivo final, né, que é realmente ver o Brasil limpo de toda essa corrupção. Agora, mais uma vez, todas as vezes que nós fomos às ruas, e é isso que eu preciso que o Brasil tenha em mente nesse momento, nós não fracassamos quando nós fomos às ruas. Não foi em vão todas as vezes que o brasileiro foi à rua dar a sua mensagem. Se o Brasil está ruim hoje, se está péssimo hoje, poderia estar muito pior se nós nada tivéssemos feito. Para mim, a lógica ela é muito simples, né? Inclusive, Edmund Burke, que foi um dos pais do conservadorismo, que teorizou muita coisa a respeito de como funciona a mente de um conservador, ele diz que o conservador é o homem das coisas simples. Por quê? Porque ele não quer ficar preocupado com coisas complexas. Ele quer cuidar da família dele, ele quer trabalhar, e é sempre o pingo nos is, os pingos nos is. Ou seja, se tem um tirano que é corrupto, foi encontrado no celular do criminoso, Vorcaro, mensagens com pagamentos para ele, a gente vai falar disso ainda hoje. Se nós temos uma janela de oportunidade, não existe outra coisa a fazer. Qual seria a alternativa a isso? Não fazer nada? Quem foi que disse que quando nós não usamos toda a força para combater a mentira, nós estamos para buscar a verdade, nós estamos prestando um serviço à mentira. Não foi quem foi que disse que o problema não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Não é isso que nos move, não são esses os princípios e valores que têm nos trazido até aqui. Então eu acho que a questão é que não há outra alternativa. A alternativa de não fazer nada e ver o Toffoli se safar é essa alternativa. Por mais que o Lula vai indicar mais uma vez, a mensagem é muito clara. É importante lembrar, e aí isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, desde que o Collor sofreu o impeachment, não se falava tanto em impeachment. A partir do momento em que Collor sofre o impeachment, todo presidente da República depois dele foi ameaçado de impeachment, porque perceberam que é uma ferramenta que dá certo. E aí Dilma foi impeachmentada, e isso vai abrindo precedentes para a gente realmente usar essa ferramenta institucional. A primeira vez que nós dermos um impeachment em um ministro do Supremo Tribunal Federal, obviamente isso vai abrir um precedente e mostrar para esses tiranos que eles podem ter todo o poder. Perdão, que eles podem ter muito poder, mas que só Deus tem todo o poder. Então, para mim, a grande questão, e aí eu pergunto para a nossa audiência, qual é a alternativa? Não fazer nada? Eu acredito que esse não é o pensamento dos brasileiros. Mais uma vez, o preço pela liberdade é a eterna vigilância. Então não é sobre o que nós devemos ou não fazer. Nós devemos fazer o que sempre teremos que fazer. Sempre em uma democracia, o povo do qual a Constituição diz que todo o poder emana dele, precisa estar vigilante e precisa estar atuante para que a gente consiga realmente impedir que se implante o autoritarismo, a tirania, a censura no nosso país, o Brasil, um país, pelo que a esquerda diz, democrático, mas que ultimamente democracia
nós não temos visto muita coisa.